Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula, desta vez sobre o sono na gravidez. E temos connosco uma convidada muito especial, a doutora Mafalda Navarro, psicóloga clínica, que trabalha também estas questões e é especialista nesta parte do sono. Bem-vinda, Mafalda, obrigada por teres aceito este convite. Eu desafio-te sempre a estas coisas. Sabes, obrigada. tens sempre o meu apoio para estas coisas. E tu alinhas sempre, obrigada. Até porque é um tema tão importante que nós temos que trabalhar, a questão do sono, não é? Nós vivemos numa sociedade atualmente que quanto mais produzir melhor, quanto menos descansar melhor, e na verdade o sono é uma necessidade humana básica, importante para a nossa saúde, importante também para o nosso conhecimento, as nossas aprendizagens, e portanto vamos falar aqui especificamente sobre o sono da gravidez. Porque é que é tão importante, Mafalda, o sono na gravidez? Olha, antes de mais, eu quero mesmo agradecer este convite, porque fico mesmo contente que se dê cada vez mais importância ao sono em todas as fases da vida. E na gravidez é mesmo importante, porque eu tenho a sensação que a maior parte das mulheres dos casais em geral não têm consciência do como é que se altera o nosso sono e depois o impacto que tem no nosso dia-a-dia, na nossa gravidez, no nosso bem-estar, até do crescimento do bebê. Mas há aqui sempre muitos mitos em relação a esta questão do sono em geral e especificamente da gravidez, até porque nós já sabemos, quando anunciamos a gravidez, já nos dizem nunca mais vão dormir na vida, vai ser um problema, os bebés não dormem, certo? Não, e até dizem outra coisa que até incomoda, que é aproveita agora para a gravidez para dormires tudo, porque depois não vais dormir, e na maior parte das vezes as grávidas não conseguem dormir tão bem, então ficam logo em pânico a achar que pronto, já estraguei isto tudo porque não dormi nem na gravidez nem no pós-parto. E é importante termos esta consciência que é muito comum as grávidas não dormirem muito bem. Claro que se vai alterando à medida da gravidez, normalmente no primeiro trimestre é uma fase em que o sono é um bocadinho pior, depois melhora no segundo trimestre e depois piora novamente no terceiro trimestre. Mas isso é expectável e é importante que saibam porque é que estas coisas acontecem. Sim, até por toda esta evolução hormonal, não é? Que nós também falamos no curso da gravidez, vocês têm tudo lá descrito, mas de facto há aqui alterações hormonais que fazem com que este sono também não esteja ali tão linear como era antes, se calhar. E se calhar as nossas rotinas pré-gravidez também já não eram fantásticas em relação à questão do sono, não é? Isso tudo também tem um impacto nesta fase, certo? Claro que tem. Nós não nos podemos esquecer que o nosso organismo está preparado para dormir de acordo com o que ele dormia, ou seja, o ritmo de sono que nós já tínhamos antes de uma gravidez é natural que se mantenha. Se uma pessoa já dormia mal antes da gravidez, é natural que o mantenha, ou ainda pior, durante a própria gravidez. Agora, tu estás aqui a falar numa questão muito importante, que é a nossa evolução enquanto grávida, não é? Ou seja, nós passamos por aqui por uma série de fases e hormonalmente falando, o nosso organismo altera-se muito porque está a produzir uma vida, não é? Está a preparar-se para essa vida. E tudo isto depois tem um impacto muito grande no nosso sono. Ainda há bocado falavas na questão das hormonas que surgem nesta altura. E o nosso corpo está tão bem preparado para o bebê que aí vem e também para a fase do pós-parto, que nos vai ensinando o que é o fragmentar o sono. Por exemplo, a ocitocina, que é uma hormona que nós produzimos durante a gravidez muito importante, não é? Depois tu saberás explicar isso melhor do que eu. Mas é uma hormona que vai fazendo com que o nosso sono seja fragmentado, exatamente para nos preparar para quando tivermos o bebê, sabermos o que é que isso é e estarmos à espera do que é dormir aos bochechos, não é? Porque com o recém-nascido nem dá para ser de outra forma. Tem mesmo que ser, não é? Então já há aqui uma espécie de preparação física também para esta questão, esta alteração da necessidade do sono também para o pós, não é? Até mesmo com as questões dos aumentos dos picos de prolactina na fase final da gravidez, que ajudam na maturação pulmonar do bebê e ao mesmo tempo também fazem aqui estes despertares noturnos, não é? Como é que podemos então, Mafalda, melhorar um bocadinho aqui esta dinâmica do sono na gravidez, não é? Primeiro tomar consciência de que ele vai se alterar e é provável que se altere, não é? E não se estressar com isso. Mas como é que podemos ter aqui estas estratégias para melhorar ou ter mais qualidade no nosso sono? Olha, eu acho que é muito importante começarmos por aí, por ter esta consciência de que a gravidez é uma fase de grandes mudanças. Não só físicas, não é? Não é só a nossa barriguinha que cresce, mas também muitas mudanças fisiológicas e muitas mudanças psicológicas. Eu acho que eu gosto muito da tua linguagem exatamente por isso, porque tocas nas questões todas importantes. E a gravidez nem sempre é um momento cor-de-rosa, lindo, em que estamos super apaixonados, seja pelo companheiro ou companheira, seja pelo bebê. Muitas vezes isso não acontece, nós não nos ligamos afetivamente imediatamente ao bebê que está dentro da nossa barriga, nós passamos por momentos de tristeza, de preocupação, de muita ansiedade, e isto tudo é normal, é expectável que isto aconteça.
Só que muitas vezes, como não temos esta consciência, ou não estamos preparados para isto, o que é que acontece? Nós não falamos sobre o assunto, porque não, eu estou grávida, eu devia estar muito feliz, e depois eu não me sinto feliz, então eu não falo com ninguém, vou para a cama e o que é que acontece? Os problemas aparecem nessa altura do sono, e então surgem as insónias, e isto faz com que nós não consigamos dormir tão bem. Por isso é muito importante termos esta noção de que é suposto termos momentos de tristeza e de alguma aflição durante a gravidez, falarmos sobre eles, seja com quem temos ao lado, seja com a família, com amigos, ou mesmo com algum especialista da área, mas é importante falarmos sobre isso para que o assunto fique arrumado e bem organizado, para depois conseguirmos dormir à noite. Por isso não pensem que a gravidez são só momentos muito, muito bonitos, que existem, como é óbvio, mas têm alturas um bocadinho assustadoras. E faz parte. E depois o que é que acontece? Estamos a querer dormir e não conseguimos, e é muito importante, estavas a falar, o preparar-nos para o sono. Uma das coisas que eu brinco muito sempre com as grávidas é exatamente isso. Quando se vão para a cama, têm que ter todos os assuntos resolvidos. Não quero ninguém com preocupações nem com tristezas para que o sono apareça. E é muito importante haver este momento antes do sono, não é? De preparação da calmia, que ajuda o nosso organismo a relaxar, a ir desligando gradualmente, porque nós não temos aqui um interruptor, infelizmente, não é? On e off, agora vou dormir, vou desligar. Temos que nos preparar. Por isso, discussões, conversas muito importantes e muito decisivas antes de ir para a cama não é aconselhável, tenham-nas de manhã ou ao longo do dia. É muito importante termos um momento para relaxar, seja a ler, seja a meditar, seja a rezar, seja a conversar, aquilo que cada um gostar de fazer e que se identificar, mas que ajuda a relaxar um bocadinho para depois então o sono, o próprio cérebro fazer o trabalho que tem a fazer. O trabalho que tem a fazer, exatamente. Mafalda, e nesta questão também da rotina noturna, pode haver algum alimento, não é? Que também me questionam muito, que possa interferir com o sono? Pensamos logo na cafeína, não é? Que sim, que pode ter aqui um impacto, não é? Mas aconselhas alguma coisa em termos de alimentos ou de rotina noturna a excluir ou a incluir? Pronto, sem dúvida alguma, a cafeína tem que se ter cuidado, não é? Para além da cafeína, ter muito cuidado com os chás, com essas bebidas estimulantes que podem atrasar então a nossa produção da melatonina e dificultar o nosso processo de adormecer, sem dúvida. Mas eu não sei se partilhas desta ideia, mas o que me chega muito à consulta são as grávidas com a ideia de que nós não podemos comer muito antes de ir para a cama porque senão vamos dormir pior. É verdade, não é suposto termos uma grande feijoada ou comer grandes quantidades antes de ir para a cama, mas não é suposto também ninguém ir com fome para a cama, porque senão também não consegue adormecer. Exatamente. Porque estão desconfortáveis. Por isso, comam o que vos apetecer, à vontade, dentro daquilo que puderem comer, como é óbvio, das recomendações do médico, mas tenham uma alimentação normalíssima, não é suposto nem irmos com fome nem demasiado cheios. Agora, para além da questão da cafeína dificultar aqui o processo de adormecer, não há alimentos que possamos dizer não comam isto porque senão vão dormir pior. Tenham só cuidado com as quantidades, eu diria isso. Ou algum alimento que potencie o sono, não é? Também não há assim uma coisa... Sabes que às vezes o efeito placebo ajuda muito. E tenho muitas pessoas que dizem eu bebo um chazinho antes de ir para a cama e aquilo faz milagres. Ótimo, se faz milagres é para continuar. Mas às vezes dão algum relaxamento, não tanto pelo alimento ou pelo que estamos a beber, mas mais pelo momento em si. Então se funciona é para continuar. Então há sempre aqui este momento também de conexão connosco, de desacelerar, tão importante para a nossa rotina noturna, e podem incluir, não é? Mas, Mafalda, estavas a falar há pouco desta parte psicológica, não é? Que a gravidez acarreta sempre algumas ansiedades normais, ou porque amanhã vamos ter a primeira ecografia e estamos com receio do que é que vai acontecer, ou até mesmo na reta final antes do parto, alguns pesadelos com o próprio parto, acontece muito, não é? Como é que esta parte também psicológica pode afetar esta necessidade que é o sono? Claro que afeta, não é? É inevitável. Porque, mais uma vez, nós muitas vezes somos aqui um bocadinho escravos da nossa cabeça, não é? E queremos desligá-la e não conseguimos. Por isso, eu acho que aqui o importante é irmos falando sempre sobre os assuntos, partilhar estes medos. Há bocado, quando estavas a fazer a pergunta, eu estava a pensar nos próprios medos que eu tive da primeira gravidez que tive. E eu lembro perfeitamente de pensar muito na questão financeira, não é? De repente um bebê muda muito aqui a dinâmica. E mesmo em casal, como é que tudo isto ia ficar... E se nós não falarmos, seja com quem temos ao lado, aquilo que falávamos há bocadinho com outras pessoas, vai fazer com que nós vamos dormir com estas preocupações e isso sim é muito prejudicial para o sono. Por isso falem, peçam ajuda, desabafem, ou tenham momentos que vos ajudem a acalmar antes de ir dormir, exatamente para poder limpar um bocadinho a nossa cabeça dessas preocupações. Não é esquecê-las, porque no dia seguinte podemos trabalhá-las novamente, mas nesse momento... tentar que fiquem um bocadinho estagnadas. Exatamente. Até porque também não dormir bem desencadeia mais ansiedade. A ansiedade também provoca, não é? Mais insónia. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca, sempre a acontecer.
E tu consideras que uma boa gestão, então, na gravidez deste âmbito da psicologia, até mesmo da questão desta necessidade que é o sono, pode ajudar aqui na transição para o pós-parto, até mesmo nesta questão da depressão pós-parto? Sem dúvida. Ajuda muito a questão da mãe de ter um sono mais tranquilo e mais saudável durante a gravidez. À partida vai fazer com que quando nasce o bebê, que já traz tantas preocupações e tantas dificuldades, a mãe vá um bocadinho mais organizada e mais calma e mais descansada, porque efetivamente conseguiu descansar durante este momento importante. Mas claro que sim, claro que tem um impacto muito grande, porque nós também sabemos que, seja momentos depressivos, ou mesmo a chamada doença, a depressão, ou um momento assim um bocadinho mais exigente emocionalmente, é muito desencadeado pela falta de sono, não é? Quanto menos dormimos, mais ansiosos ficamos, mais acelerados ficamos. Mas uma coisa que eu também gostava aqui de acrescentar, Carmen, que é uma coisa que também me chega muito à consulta, que é esta dúvida que as mães têm e que cria muita ansiedade, no sentido em que, se eu durmo mal durante a gravidez, quer dizer que o meu filho está a criar maus hábitos ou já está a aprender ritmos errados de sono. Isto é errado, não é verdade, no sentido em que não há estudos que provem que uma criança que tenha um ritmo mais acelerado durante a gravidez vai ter mau sono no início, de todo. Claro que se eu tenho uma gravidez um bocadinho mais ansiosa, com mais preocupações, é natural, e ainda bem que assim o é, porque de facto o bebê está muito ligado à mãe, é natural que o bebê possa nascer com alguma ansiedade, mas isso tudo cá fora pode ser trabalhado, com muito colo, com muito mimo, com muito pele com pele, Exato. para o bebê desacelerar. Não pensem que por ter um sono atribulado ou muito partido na gravidez, significa ter um sono partido no vosso filho. Exatamente, portanto não há aqui uma correlação sono da mãe, sono do todos. bebê. Há sim uma preparação, não é? Do nosso corpo para este momento. E quais são para ti as orientações mais importantes para a promoção de um sono saudável, não é? Porque nós sabemos que no sono nós reparamos células, não é? Temos aqui tantas funções no sono que nós achamos que é um bocado um desperdício e é tão importante este momento de desacelerar na gravidez. Como é que nós podemos aqui ter algumas orientações, Mafalda? Pronto, em primeiro lugar ter esta consciência de que dormir é muito importante e que nós podemos trabalhar para um sono mais saudável e que seja mais reparador. Orientações importantes, todos os dias, aquelas grávidas que podem ir à rua, apanhar sol, mais durante o período da manhã é muito importante, porque a questão do nosso ritmo circadiano, o nosso ritmo interno do que é dia e o que é noite, depende muito da luz solar. Por isso, quanto mais luz nós apanharmos ao longo do dia, mais ajudamos o nosso organismo a preparar esse ritmo. Por outro lado, o exercício físico também é muito importante e aqui tenham cuidado que não deve ser feito ao final do dia, porque o exercício físico aumenta muito a nossa temperatura e é um sinal contrário de sono. Por isso tentar que o exercício seja mais ao princípio do dia ou ao meio do dia, ter uma boa alimentação, não andar aqui com muitas restrições, porque senão também estamos desconfortáveis. Portanto, muita atenção à nossa parte física de saúde do sono e ao mínimo sinal de alarme, ao mínimo desconforto, vão ter com alguém e peçam ajuda, porque isso tudo pode ser reparado e pode ser melhorado, porque é muito importante que vocês durmam bem para o bebê se desenvolver bem e para vocês próprias para estarem aptas para receber o vosso filho. Exatamente. E temos sempre esta opção também de orientação na gravidez. Há muitas mães que procuram a Mafalda no sentido de preparar o pós-parto com os bebés e no fundo elas também aprendem sobre elas e sobre a rotina do casal, não é? Começam aqui estes ajustes também na gravidez, portanto é sempre uma oportunidade fantástica de terem um profissional também que vos ajude e a Mafalda também com a componente de psicologia também vos pode orientar aqui em algumas questões também de gestão da ansiedade, do stress, que é tão importante e cada vez mais se fala destes temas, não é? Porque tem um impacto na nossa saúde, tem um impacto também na perfusão do sangue que chega até ao bebê. Então temos que ter também atenção e debruçar-nos um bocadinho mais sobre isso, não é? Claro que o exercício é importante, a alimentação é importante, o sono é importante, mas o nosso estado de espírito, o nosso bem-estar, esta gestão deste mundo acelerado em que vivemos é tão ou mais importante, certo, Mafalda? Claro que sim. Nós temos que ter aqui esta consciência também. Tu dás assim algumas dicas na tua consulta também para estas questões de gestão do stress, do dia-a-dia? Claro que sim. Olha, em primeiro lugar, eu gosto muito de começar sempre a tornar a pessoa consciente do que é que lhe está a acontecer, do que é que está a sentir, do que é que tem estado a pensar, do que é que desmistificar um bocadinho e desconstruir um bocadinho estas ideias às vezes que nós temos. E mostrar o que é normal, o que não é normal. Sabes que eu acho que fico muito contente porque cada vez mais falamos de saúde mental e temos esta preocupação, embora eu acho que ainda, enquanto mulheres, nós temos que melhorar um bocadinho esta comunicação, ainda escondemos um bocadinho estas questões porque temos vergonha, porque achamos que somos as únicas
E eu estou sempre a convidar todas as mulheres a partilharem estas fragilidades que nós temos, porque quanto mais nós partilharmos e quanto mais nós identificarmos noutras pessoas estas questões, mais facilmente também vamos pedir ajuda e também nos identificamos e tudo isto é mais fácil. Não é? E resolvemos rapidamente a questão, porque às vezes há coisas que podem descambar para uma depressão mais grave. Não é? Claro Até que mesmo sim. no pós-parto, aquele baby blues que é considerado expectável, não é? Devido à parte hormonal e a tudo o que é necessário naquele momento, pode facilmente, não é, com o isolamento, cada vez mais assistimos, não é, este isolamento das famílias, pode resvalar para uma situação mais grave, não é? E é importante estás a falar nisso, porque de facto o baby blues é um período normal, não é uma patologia, não quer que ninguém que se sinta em baixo por causa disso, de uma adaptação ao pós-parto, seja hormonal, seja psicológica, seja, faz parte isto acontecer. Todas as mulheres sentem momentos de tristeza, momentos de alegria, é uma grande confusão. Aqui o importante a termos atenção é que é suposto esse momento durar 2-3 meses. A partir daí então assim já pode resvalar numa depressão pós-parto, que é mais difícil de tratar, embora haja soluções, mas não se sintam desconfortáveis por ter alguma tristeza no início, isto faz parte. Sim, eu acho que sim, até mesmo um quebrar, não é, do que era a nossa vida antes, Claro. uma espécie de luto do que era a vida antes e agora também ao mesmo tempo uma celebração, porque temos o nosso bebê, está tudo bem, correu tudo bem à partida, não é? Portanto faz parte aqui um bocadinho. Portanto estas estratégias são super importantes, Mafalda, obrigada por trabalhares este tema com as mães, com os bebés, que é tão ou mais importante, não é? Que os pais precisam desta informação ao longo deste ciclo de vida. Podem acompanhar também a Mafalda nas suas redes sociais e, claro, também a nível de consulta mais de 1 para 1, porque nós temos sempre que adequar algumas estratégias a cada família e a cada pessoa, não é? Obrigada, Mafalda, pela tua presença e vemos Obrigada eu. Obrigada a todos vocês que nos assistiram aqui no nosso podcast. Em breve trazemos mais convidados para falar deste mundo que é a maternidade. Até breve.